Então tá, como a Cândida falou, eu entrei no curso de Engenharia Geológica lá em 2012, foi onde nós nos conhecemos, e eu acabei desistindo, pedi transferência para a FURG, então, para a Universidade Federal do Rio Grande, para cursar Geografia. Na época, então, eu cursava o técnico em Geoprocessamento, que eu me formei, então hoje eu sou técnica em Geoprocessamento, geógrafa, pela Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, e mestre em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, e atualmente estão doutorando em Geografia pela URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que fica em Porto Alegre. E eu e a Tainã, então, como a Cândida já falou, nós somos amigas, claro, e parceiras, então, desde o técnico, onde nós começamos a estudar juntas, e hoje, então, nós decidimos, há alguns meses, nós decidimos fazer uma parceria para poder compartilhar os nossos conhecimentos, né, e trabalhar com o que a gente gosta, com o que a gente sabe fazer, com o que a gente gosta. Então, nós criamos a Copos Trabalhos Acadêmicos. Depois, quem não segue ainda, pode nos seguir no Instagram. Daí, nós fazemos formatação de trabalhos e produtos cartográficos e também postamos dicas no nosso Instagram, dicas de geografia, de currículo Lattes, e tentando compartilhar mesmo, não só oferecer serviço, mas também compartilhar o que a gente sabe fazer. E aí, então, nós somos convidadas pela Cândida. Esse é um evento promovido, então, pela URI, do Campo Santiago, onde a Cândida é professora. Aqui estão também os alunos dela. A princípio, ia ser uma live apenas para a turma dela, de ciências, do curso de ciências ambientais da URI, e nós acabamos, então, abrindo para os amigos e para alguns seguidores da página, né? Então, é isso. Fico muito feliz por estar aqui e nós vamos tentar passar da forma mais tranquila e pessoal também, como alunas, como hoje também como profissionais, claro, mas também como alunas. Nós sempre tentamos dar uma visão de aluna para tudo que a gente faz, porque a gente sabe o quão difícil é essa peleia. Então tá, Tainã, agora talvez. Posso falar? Bom, então, sou a Tainã, né? A Karine já iniciou as apresentações, a professora Cândida também. Eu comecei lá com a Karine no técnico em geoprocessamento, no Instituto Federal aqui de Rio Grande, da cidade de Rio Grande. Depois eu trilhei para o curso de Geografia bacharelado na FURG, também sou mestre em Geografia pela FURG, pela Universidade Federal do Rio Grande, e atualmente eu também faço doutorado na URGS, né, em Porto Alegre. Então é isso, surgiu essa parceria aí da Copos, entre eu e a Karine, e esse convite da Cândida. Nós estamos muito felizes, né, em participar, gostaríamos de agradecer o convite e a participação, a possibilidade de participação. Então, na próxima hora, né, mais ou menos, vai ser em torno de 1 hora, nossa fala, vamos estar aí compartilhando um pouco do nosso conhecimento sobre sistemas de informações geográficas, tá? A apresentação, ela vai ser realmente uma introdução, porque o SIG é quase que um novo universo, de tantas possibilidades que nós temos nessa ferramenta. Inicialmente, o nosso título, né, era em relação a sistemas de informações geográficas, uma breve introdução ao QGIS 3.12. Depois, conversando com a professora Cândida, nós demos uma focada um pouco em algumas aplicações nas ciências ambientais e também na própria geomorfologia, que é a disciplina do curso de geomorfologia, que a professora Cândida ministra, né. Daí demos um pouco de focada, talvez tiramos um pouco da introdução apenas ao software QGIS, né, mas também às aplicações desse sistema. Então, vamos começar a apresentação. Como que vai estar dividida essa apresentação? Como que estará dividida essa apresentação? Em 2 blocos. O primeiro bloco, nós vamos fazer uma parte bastante conceitual do que é SIG, o que é análise espacial, quais os tipos de arquivos que a gente trabalha nesse ambiente de SIG. Vamos indicar alguns livros e falar um pouco dos softwares de SIG, né? São diversos softwares que existem. E o segundo bloco vai ser um pouco mais prático, né? E aí a Karine vai entrar falando um pouco do próprio software SIG, falando da interface do programa, depois falando de produtos, né, que são gerados no QGIS, e não só no QGIS, mas no sistema SIG. E, por fim, ela vai falar sobre a dissertação dela, de mestrado, que foi com o SIG aplicado à geomorfologia, né, e aí vai trazer elucidar
essa aplicação em geomorfologia e processos costeiros especificamente. Então, entrando no primeiro bloco, conceituação de sistemas de informação geográficas, né? O que são, então, sistemas de informação geográfica? O que é SIG, essa sigla tão bonitinha, né? Bom, SIG é um sistema composto por hardware, que são os computadores, né, os equipamentos que nós utilizamos para esse sistema funcionar, por softwares, tá? Que são os programas que nós utilizamos, né, para abarcar esse sistema, por dados, que são os dados que nós usamos para gerar informações e poder fazer análise e gerar conhecimento sobre algum determinado fenômeno, processo ou estudo, tá? E, por fim, nós temos as pessoas que são propriamente os usuários. Aí nós temos tanto os usuários que vão produzir, né, vão estar ali coletando dados, produzindo informação, produzindo conhecimento, como as pessoas que vão também usar essa informação, né, e levar para outras pesquisas e estudos. Então, o SIG, ele vai ser esse grande sistema, né, que vai ser capaz de armazenar e manipular diferentes entradas de dados, tá? Ele vai dar suporte também a tomadores de decisões, enfim, a gente vai conversando um pouco sobre isso ao longo da apresentação. As principais características do sistema de informações geográficas, existem muitas características, nós elencamos, assim, os 4 etapas ou momentos ou características do SIG que nós consideramos mais importantes e também mais didático para passar aqui. Primeiro, a gente começa, então, né, definindo, depois do nosso objetivo de estudo, ou de pesquisa, ou de trabalho definido, nós vamos começar com a parte de coleta de dados. A gente pode coletar dados de diferentes bases, tá? A gente pode usar dados cartográficos, dados censitários, lá do IBGE, né, sobre população, sobre questões sociais, de renda. A gente pode usar diferentes dados ambientais na entrada do nosso sistema SIG, falando aí sobre unidades de conservação, sobre N diferentes assuntos da área ambiental. A gente pode usar imagens de sensores orbitais, imagens de drone, fotografias aéreas, são muitos tipos de dados que nós podemos usar dentro desse sistema. A principal característica do SIG, se diferenciando de outras análises, é a possibilidade de análise espacial. Ele permite que a gente enxergue, que a gente processe dados no espaço. Então, a gente não vai estar mais considerando só aquelas descrições dos fenômenos ou descrições dos processos, né? A gente vai estar considerando também a sua localização espacial, o seu local de ocorrência, né? Bom, postos os dados que a gente tem, a gente passa para o tratamento e edição desses dados, que vai ser justamente sempre conforme o nosso objetivo de trabalho, tá? Depois que a gente trata esses dados, a gente edita esses dados, nós temos a possibilidade, então, de cruzar, né, esses diferentes dados de diferentes fontes que a gente tem, e tem a possibilidade de fazer essa interligação de dados, esse cruzamento de dados, para, por fim, gerar informações e gerar resultados. Que tipos de resultados, assim, a gente pode obter? São muitos resultados, possibilidades que a gente pode obter nesse sistema, tá? A gente elencou também as que nós consideramos principais, que são a geração de mapas temáticos, por exemplo, né, que a gente pode retratar diferentes temas e todos os tipos de temas. A gente tem associado, dentro do sistema de informação geográfica, os bancos de dados espaciais, que são informações descritivas, que são associadas ali a coordenadas e dados geográficos, né? E nós temos a possibilidade de fazer análise espacial dos fenômenos, né? Como eu vim comentando, que é a principal característica aí do SIG, essa possibilidade de análise espacial a partir de um cruzamento de diversos tipos de informação. Esses 3 produtos vão ser as principais aplicações do SIG, né? Porque a gente vai conseguir gerar mapas de diferentes tipos, ter bancos de dados variados, né? Que a gente pode ter a possibilidade, inclusive, de mantê-los sempre atualizados, para nos possibilitar a análise de fenômenos. E quando eu falo fenômenos, é diferentes fenômenos. A gente pode estar analisando uma população que está se comportando de uma maneira diferente, a gente pode estar analisando como que está se comportando determinado ambiente, um ambiente costeiro, por exemplo, que a Karine vai falar mais para frente. Então, são N possibilidades de análise de fenômenos. Tá, mas quando eu falo sobre análise espacial, o que é essa análise espacial, né? O que a gente quer dizer com análise espacial? A gente quer dizer que existem as informações geográficas, a localização espacial, mas elas não existem sozinhas, elas existem atribuídas a descrições, né, dos seus fenômenos,
Então, na análise espacial, a gente tem essa possibilidade de integrar o espaço, né, com atributos descritivos, com essa característica de poder espacializar os dados, tá? A ênfase, então, da análise espacial, como eu já venho comentando, é considerar a localização do fenômeno e ampliar a visão sobre o estudo, o estudo que a gente está fazendo, não apenas ficar naqueles dados que a gente conhece, tabelados, né, mas também entrar nessa análise espacial e ter uma noção de entorno, ter uma noção do para que lado, para que direção o fenômeno pode vir a ocorrer, fazer análise de tendência, por exemplo. Então, a análise espacial, ela vai nos dar essa possibilidade de gerar novas informações, né, justamente pela manipulação e integração desses dados, e as ferramentas que são disponibilizadas pelos programas de SIG, de Sistemas de Informações Geográficas, então elas vão tornar essa análise espacial um pouco mais específica, um pouco mais detalhada, nos possibilitando trabalhar em diferentes escalas de análise. E, por fim, essa análise associada ao SIG vai poder servir de base para tomadores de decisões, e quando eu falo tomadores de decisões, eu me refiro tanto no setor público como no setor privado. Tanto uma empresa como uma prefeitura, um órgão do Estado pode se deter, né, e ter auxílio a partir de uma plataforma de SIG para fazer suas gestões e tomar as suas decisões referentes a uma determinada população, a um determinado problema ambiental, por exemplo. Bom, a gente trouxe aqui alguns exemplos de análise espacial. A gente pode fazer diferentes análises, como eu venho falando desde o início. Uma análise de localização, por exemplo, a pergunta que a gente vai ter de norte, né, vai ser onde está? E aí, um exemplo de análise de população pode ser quais as áreas com declividade acima de 20%? Uma análise de tendência, aí a pergunta seria o que mudou ou o que mudará, né? Essa terra era produtiva 5 anos atrás? Uma análise de roteamento, né, de direção, por onde ir? Qual é o melhor caminho para o metrô? Ou qual é o melhor caminho para a minha universidade, para a minha casa, enfim, depende do objetivo, né? E uma análise de padrões, que a pergunta seria qual é o padrão, né? E aí, por exemplo, uma pergunta é qual a distribuição da dengue em Porto Alegre, e aí a gente pode fazer N's, né? Qual a distribuição da Covid no Brasil atualmente? Qual a distribuição de diferentes padrões que acontecem no mundo, né? E trazer para esse sistema integrado aí de informações geográficas. Bom, aí eu estou falando aqui para vocês que tem diferentes dados que a gente pode usar, né? Mas quais são esses dados? Vamos lá, vamos falar um pouquinho dos dados que são utilizados em SIG. Os dados podem ser principalmente ou vetoriais ou matriciais, tá? Existem algumas diferenças entre os dois, a gente vai explicar brevemente o que é cada dado. Os dados vetoriais, então, são os vetores, né, associados a figuras geométricas, são pontos, linhas e polígonos. Um ponto é um ponto mesmo, e aí qual dos 3 tipos de vetores eu vou usar? Novamente, vai depender do meu objetivo de estudo, do meu objetivo de pesquisa, né? Mas eu vou dar alguns exemplos, por exemplo, se eu quiser representar as escolas de uma cidade, o mais indicado é que eu use um vetor de pontos, né? Porque é um fenômeno pontual que não tem necessidade de caracterizar a área, de caracterizar o tamanho. Nesse arquivo vetorial de pontos, eu posso ter uma tabela de atributos, né, associada, onde posso ter a informação de telefone, quem é a diretoria atual da escola, o histórico da escola, enfim, informações descritivas que são importantes para aquela escola e são importantes estarem localizadas espacialmente, né. A gente pode ter, então, as linhas que vão representar diferentes fenômenos, a gente representa, por exemplo, os rios como linhas, porque é uma característica, né, mas não tem necessidade de ser, não tem como ser um ponto, porque um rio não é um ponto, não tem como ser um polígono, porque dependendo, às vezes, do objetivo até pode ser, se tu quiser saber a área do polígono, né, mas em geral são representados os rios por linhas, como mostra aqui na figura, ó, esses azuizinhos são os rios. Também posso ter nesse tipo de feição aquele banco de dados atribuído, falando características específicas desse rio. O nome, onde nasce, onde é a jusante. E, por fim, nós temos também o tipo vetorial de polígono, tá? Que vai ser para delimitar áreas, grandes áreas, pequenas áreas, aí, às vezes, quadras. Ó, aqui a gente trouxe o arquivo do Rio Grande do Sul,
onde os municípios estão representados por esses polígonos, né, que são grandes figuras geométricas, grandes áreas geométricas. Esse tipo de arquivo, né, arquivo vetorial, como eu falei, podem estar associados a tabelas de atributos, né, e a gente tem a possibilidade de fazer cálculos geométricos nesses arquivos. Eu posso, da linha, por exemplo, eu posso saber o comprimento do meu rio, do polígono eu posso saber a área da minha cidade, eu tenho a possibilidade de saber a área da minha cidade, de saber o perímetro da minha cidade, ou do polígono que eu estou analisando, né? Se eu fizer um polígono de área de preservação permanente, eu posso saber a área dessa app, né? Eu também tenho a possibilidade de cruzar dados de diferentes arquivos vetoriais, por exemplo, se eu tenho o polígono aqui de Rio Grande, né, essa figura geométrica fechada, e eu tenho todos os arquivos vetoriais das unidades de conservação de Rio Grande, eu tenho a possibilidade de fazer a proporção, né? Ah, tá, quantos por cento de Rio Grande tem de área de unidades de conservação? É possível que a gente tenha esse tipo de informação a partir de cruzamentos de informações entre dados vetoriais. Os principais formatos de dados vetoriais são o formato SHP, que é o shapefile, ele ficou destacado porque ele vai ser o principal em programas, e no QGIS ele é o principal, é o mais utilizado. Mas também existem outros, como o KML, o KMZ, que são os arquivos vetoriais que a gente encontra disponíveis no Google Earth, por exemplo, que a gente consegue, às vezes, fazer até download desses arquivos. A gente consegue criar dentro do próprio Google Earth arquivos desse tipo e importar para dentro de programas de SIG, por exemplo. Também existem arquivos do tipo DWG, que daí são específicos de desenho técnico, de vetores para desenho técnicos, né, que são utilizados em AutoCAD, por exemplo. São N formatos de arquivos. A gente trouxe os principais e os que mais são utilizados dentro de software de SIG, especificamente do QGIS. Tá, e como que eu adquiro esses arquivos vetoriais, né? Como que eu faço? Bom, a gente pode adquirir alguns tipos de arquivos vetoriais gratuitamente em diferentes instituições, órgãos e empresas do Brasil, do mundo também. A gente pode... Aqui no Brasil nós temos o Instituto Brasileiro de Geografia Física e Estatística, o IBGE, que disponibiliza muitos tipos de arquivos vetoriais, muitos mesmos. Eles têm desde a base cartográfica do Brasil, com a diferenciação de municípios, estados, com a diferenciação por mesorregião do país, por macro-região. A gente deixou disponível aqui os links, né? Depois a gente vai estar disponibilizando esse material para quem tiver interesse. Então, já ficam os links de direto para fazer download desses dados, né? No Rio Grande do Sul, nós vamos ter a FEPAM, né? Que vai ser o órgão responsável aí pela questão ambiental do estado. Vai estar disponibilizando diferentes tipos de arquivos vetoriais também, relacionados ao meio ambiente, relacionados a unidades de conservação, que são áreas úmidas do Rio Grande do Sul. E a nível federal, a gente vai ter o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Chico Mendes, o ICMBio, disponibilizando também arquivos ambientais, né, de dados ambientais em formato shapefile, né, arquivos vetoriais. Eles também disponibilizam alguns em KML, KMZ. Aqui estão todos os links que que existem para fazer acesso, né, download desses órgãos. A gente também pode ir atrás de órgãos de arquivos vetoriais que já foram publicados em artigos, por exemplo, em prefeituras, né, no governo do estado, no governo dos diferentes governos, né, em laboratórios de pesquisa, são tudo fontes que a gente pode buscar caso a gente não tenha como criar esse arquivo vetorial. Mas nós também temos a possibilidade de criar um vetor, né, a partir do processo que a gente chama de vetorização. Isso a gente vai fazer dentro do software de SIG daí, né, especificamente. A gente também tem a possibilidade de obter um novo vetor a partir do cruzamento de 2 ou mais vetores, né, quando eu digo cruzamento, é essas áreas de intersecção, recorte de um vetor em relação ao outro, são N ferramentas que a gente pode obter um novo vetor. A gente também pode obter vetores a partir da classificação de imagens, que eu vou falar um pouco daqui a pouco. A Karine também vai apresentar algumas classificações de imagem na parte dela, que é quando a gente tem a possibilidade de transformar um raster em vetor. Agora eu já vou explicar melhor o que é um raster, mas a gente vai ter, por exemplo, a classificação de uma imagem do uso do solo, e aí a gente vai conseguir transformar essa imagem num raster, né, e atribuir valores descritivos a esse vetor em relação àquele uso do solo.
Bom, o outro arquivo de entrada, então, que a gente tem para falar para vocês são os matriciais, ou também chamados de raster. Os matriciais, eles vão ser representados por uma matriz realmente matemática, que vai ser composta por linhas e colunas. Cada célula dessa matriz vai ter um valor, um número que vai corresponder ao que ela está representando, né, nessa matriz. Aqui nós trouxemos o exemplo, então, de uma imagem de satélite, que é um tipo de arquivo vetorial. A gente pode ver que essa imagem de satélite do programa Google Earth Pro é uma imagem da Praia da Armação, em Santa Catarina. E quando a gente aproxima, né, essa imagem, a gente consegue ver a célula dessa matriz, que nesse caso nós chamamos de pixel, né? E ela vai ser uma representação de uma porção do terreno. Qualquer fotografia que a gente tem em casa convencional, a gente se aproximar, a gente consegue ver o pixel, é o mesmo tipo de pixel, é a mesma definição. Então, a célula da nossa matriz, em caso de imagem de sensoriamento remoto, nós chamamos de pixel. Bom, exemplos de arquivos matriciais e raster. Como eu falei, as imagens de sensores orbitais, né, que são chamadas popularmente de imagens de satélite, fotografias aéreas, que são oriundas, né, de levantamentos aerofotogramétricos. Atualmente, nós temos o uso de drones, né, de imagens de drones, que está muito em alta, essa tecnologia está sendo muito utilizada, tanto no setor público como no privado. No setor de pesquisa, o pessoal dentro das universidades, dentro dos laboratórios, tem esse tipo de aparelho, né, de tecnologia, e consegue fazer aí imageamento da superfície terrestre, claro, de uma área, de uma proporção muito menor, né, não podemos comparar um imageamento de satélite, mas tem tido muito resultado. A única desvantagem dos drones é que a gente vai ter imagens daqui para frente, né, daqui para o futuro, a gente não tem como ter imagens do passado oriundas de drones. Mas aí se faz comparação ou com imagens de sensores orbitais ou com fotografias aéreas do passado, que os levantamentos aéreos do passado começaram há bastante tempo atrás. Nós também temos como dado matricial exemplos de modelos digitais de elevação, aí, que vão ser em relação à altitude, enfim. Tá, onde que eu posso adquirir arquivos matriciais? Arquivos matriciais também, né, arquivos raster também são disponibilizados gratuitamente em algumas plataformas de sensores orbitais. Nós podemos destacar no Brasil o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que vai ter um catálogo de imagens aí com diferentes sensores, né, satélites, como, por exemplo, o satélite Landsat, que vai estar disponibilizando diferentes imagens. A nível mundial, nós temos o Serviço Geológico dos Estados Unidos, né, que vai estar disponibilizando muita imagem gratuitamente do mundo todo, tá? Essas duas plataformas, a gente precisa fazer um breve cadastro, responder algumas perguntas, né, dizendo por que a gente tem interesse em ter aquele tipo de dado, mas passando esse cadastro é bem tranquilo de fazer o download dessas imagens. Existe muito tutorial no YouTube também ensinando a fazer download de imagem, porque o Serviço Geológico dos Estados Unidos, na hora do cadastro, ele é um pouquinho chatinho, mas existe muito tutorial ensinando esse tipo de ferramenta. Nós temos também o Google Earth Pro, ele é um programa que a gente tem que daí baixar, né, e instalar no nosso computador, e ali a gente pode adquirir cenas, né, de imagens de satélites, desculpa, me perdi. Baixar o programa, então, e ali a gente pode adquirir cenas de imagens de satélites e usar para nossos estudos, né? Bom, nós temos, então, as fotografias aéreas e imagens de drones. As fotografias aéreas, e as imagens também, a gente daí tem que entrar em contato com instituições públicas, com laboratórios de ensino e pesquisa. A gente tem a possibilidade de contratar empresas para fazer levantamentos para nós, tanto de fotografia aérea como de imagens de drones. Existem empresas específicas nesse ramo. Aí, claro, que vai depender do nosso recurso financeiro, né, para o estudo ou para o trabalho que a gente está fazendo, mas existem essas possibilidades de em prefeitura, em órgão estadual, conseguir esse tipo de dado. Existem fotografias aéreas bastante antigas, que são bastante utilizadas em estudos, e as imagens de drones aí nos laboratórios de pesquisa tem bastante. Aqui em Pelotas, na nossa cidade vizinha, Rio Grande, aqui onde a gente mora, existe o laboratório da Lagoa Mirim, né, que vai estar disponibilizando bastante fotografia aérea do passado, né, de 1947, 62, agora eu não me lembro exatamente as datas, mas eles disponibilizam. Se tu entrar em contato com eles, dizendo que é para fim de estudo e tal, tem que, né, falar que é para fins de estudo, eles acabam disponibilizando esse tipo de dado. Também existem disponíveis
arquivos matriciais de modelos digitais de elevação, gratuitamente, também disponibilizados pelo INPE, como eu já falei anteriormente, ele disponibiliza de todo o Brasil gratuitamente. Tá, e o que a gente pode fazer com essas imagens no ambiente de SIG, né? A gente tem N ferramentas, novamente, N maneiras de trabalhar com essas imagens no ambiente de SIG, mas as principais, assim, que a gente vai destacar é delimitação de áreas, feições, fenômenos, processos, comparação de um tempo com o outro, análise de se um bairro está crescendo para lá, está crescendo para cá, se tem um rio que está indo numa direção norte, numa direção sul, são N delimitações que podemos fazer. Alguns processos, algumas maneiras de fazer é por vetorização, como eu falei anteriormente, né, que é o momento que a gente cria um vetor, né, e aí a gente vai fazer uma delimitação a partir de uma análise visual, eu estou olhando, pensando, tá, aqui é um rio, eu estou vetorizando e transformando esse dado matricial em raster, né, desculpa, esse dado raster em vetor. Também podemos fazer classificação de imagem, que é quando a gente vai dentro do ambiente de SIG, é possível fazer também, que é quando a gente, né, agrupa informações de pixels parecidos e diz que aquilo ali é uma classe. Por exemplo, a gente pode fazer um mapa de uso do solo de uma cidade, e aí a gente vai agrupar todos os pixels que são parecidos, né, coletar amostras de dunas e dizer que aquilo ali é dunas, aí vai pegar exemplos de banhados, vai dizer que aquela resposta ali é de banhado, exemplos de campos úmidos e dizer que aquilo ali são campos úmidos, né? Enfim, depende daí do uso do solo que está tendo ali naquela cidade. E aí o resultado vai ser um arquivo raster novamente com uma agrupação maior dessas amostras que a gente coletou antes, né? E aí categorizado pelas amostras que a gente coletou. Mas, enfim, são N possibilidades de fazer com imagens e arquivos vetoriais, a gente casa os dois e tira muita informação, né? Faz muita coisa legal. A indicação de alguns livros nessa área, tá? Para quem está começando, para quem nunca teve acesso com geotecnologia, com geoprocessamento, o livro Geoprocessamento Sem Complicações, do Fitts, ele é muito bom, ele é bastante introdutório, ele já é um pouco desatualizado, porque ele é de 2008 ou 2009, mas ele tem uma linguagem muito simples, e é muito bom para quem está começando, para quem quer entender um pouquinho mais da área, porque quando a gente fala de SIG, a gente acaba tendo que se aprofundar em outras áreas também, como sensoriamento remoto, né, classificação de imagem, enfim. Então, ele é um livro muito bom para dar uma noção geral do que é geotecnologia, geoprocessamento e como trabalhar com essas diferentes tecnologias e ferramentas. Um livro para análise de paisagem, uma indicação de um livro para análise de paisagem. Aqui eu trouxe um livro de geomorfologia, e aqui nós temos uma aplicação de SIG em geomorfologia, nesse livro, diferentes aplicações de geotecnologias em análise de geomorfologia, eu trouxe justamente por causa da turma. Esse livro é muito bom, ele tem bastante ferramenta legal, é bastante didático também. E, por último, esse sistema de informações geográficas, ele é um dicionário, né, disso, então ele vai trazer bastante parte de conceituação e de termos, né, específicos das geotecnologias, das geociências e do geoprocessamento, da parte de SIG. Enfim, são só algumas indicações iniciais, tem muita coisa na internet. Eu até achei um PDF muito bom do INPE, que é disponível gratuitamente, é um compilado que eles fizeram, o nome é Introdução à Geociência, eu acho, e é muito bom mesmo, é bem didático e fala de tudo sobre SIG, Sistemas de Informações Geográficas e até geoprocessamento. Então, existem diferentes softwares de SIG, né, de Sistema de Informação Geográfica, desse sistema que eu venho falando desde o início da nossa conversa. Existem softwares gratuitos, que são aqueles disponibilizados que a gente pode acessar e realmente baixar de maneira gratuita. Nós temos, então, o QGIS, que é o que a gente vai apresentar, a Karine vai falar daqui a pouquinho. Eu acho que deve ser o software mais utilizado no Brasil, não sei, porque na minha volta, basicamente, as pessoas que eu tenho contato utilizam mais o QGIS, dos softwares gratuitos, né? Mas também existem outros, existe o Spring, que é um software do INPE, se eu não me engano, existe o TerraView, existe o GVSIG, que eu nem trouxe aqui, existem muitos softwares de SIGs disponíveis. Eu sempre tive os meus professores sempre me disseram que o melhor software é aquele que a gente sabe usar, então isso vai servir para sempre. Para mim, o melhor software é o QGIS, que é o que eu sei usar melhor, mas cada um vai ter a sua preferência, vai ter a sua afinidade, né, e vai acabar se identificando com o seu software preferido. É quase que vira um animal de estimação, porque é um software de estimação. A gente se apega. Depois nós temos os softwares pagos, que daí a gente tem que ter dinheiro para pagar, para comprá-los, né?
são softwares de empresas privadas que oferecem. Algumas universidades, elas trabalham com as licenças, outras não, né? São licenças bastante caras, são bem pagas. Nós temos aí, acho que o mais conhecido e o mais usado também é o ArcGIS, é um software muito bom, mas é um software pago que não tem como usarmos a não ser pagando. Então, a gente acaba recorrendo aos softwares gratuitos justamente pela condição financeira de não ter como comprar esse software. Mas é um software muito bom, ele é um software muito preciso e intuitivo. Tem o Global Mapper também, que eu não conheço muito, mas sei que é um software pago também, muito bom. Eu sei que ele é concorrente de primeira linha com o ArcGIS, que o ArcGIS deve ser o melhor software de SIG disponível no mundo, não sei, desconfio que seja. Mas são esses alguns, devem existir N softwares de SIG pagos, eu não tenho muito conhecimento, porque realmente eu acabo ficando nos softwares gratuitos, a Karine também, provavelmente, porque é o que a gente tem disponível também, e vamos tentar usar o que é gratuito. A gente consegue fazer bastante coisa nos softwares gratuitos, hoje em dia o software, o QGIS, sobretudo, ele trabalha com essa linha de instalação de plugins, né, daí a gente consegue instalar diferentes plugins para diferentes ferramentas dentro do software, para diferentes objetivos. Agora eu passo a palavra para a Karine. Obrigada. No início, esse é o segundo bloco, é onde eu vou apresentar... obrigada, Vanessa. É onde eu vou apresentar o QGIS, então, o desktop, na versão 3.12, que está disponível no site, então. Assim, durante a apresentação, nós botamos uma escala Homer de sentimentos, né? E agora, então, por favor, apresenta o software QGIS para nós, né? Então, ele é um sistema de informação geográfica, claro, de código aberto. Isso quer dizer o quê? Que ele é livre para quem pesquisadores podem contribuir com ferramentas para esse software. Isso é diferente de softwares pagos, que não tem o código aberto, no caso, né? E ele também é um software gratuito, como a Tânia já falou. Funciona em diversos sistemas operacionais, como o Linux e o Windows, que são os mais utilizados, acredito, né? E no Mac também. Ele exporta inúmeros formatos de vetores, rasters, bases de dados. Como a Tainá já falou também, os principais vetores e rasters, mas tem outros tipos de arquivos que o QGIS também aceita. Pode ser baixado pelo site oficial do QGIS, é fácil baixar, é fácil instalar, e para usar, claro, o software de SIG em si não é tão fácil usar, com certeza, precisa de prática, precisa estudar um pouco sobre as ferramentas, mas tem diversos manuais, tem no YouTube, tem vídeos, mas tem manuais no site mesmo oficial, e então vocês podem acompanhar os manuais que são lançados em diversas línguas também. Então, agora eu vou apresentar a interface do QGIS 3.12, então, no desktop. O que eu fiz? Eu e a Tainá conversamos e achamos melhor filmar, fazer um vídeo, então, a gente mexendo no QGIS, no caso, eu mexendo no QGIS, apresentando a interface, porque esses softwares de SIG, eles são um pouco pesados, dependendo do hardware que a gente tem, ele pode travar um pouco, e normalmente ele trava, às vezes ele fica não respondendo, às vezes ele fecha, então, claro, não é comum, mas isso pode acontecer. Então, a gente preferiu gravar e mostrar aqui para vocês um vídeo. Vocês só me confirmem, agora eu vou só mexer aqui nas configurações para botar o áudio do meu vídeo para vocês. Vocês me confirmem também se... Então, isso aqui é a interface do QGIS, Desktop 3.12. Aqui fica a barra de ferramentas, então, onde já tem várias ferramentas visíveis, disponibilizadas. Aqui no primeiro é onde a gente pode criar um novo projeto, adicionar um projeto já existente ou salvar o nosso projeto. Aqui são algumas ferramentas de edições e algumas outras ferramentas de vetor, de raster, os plugins que a gente pode incluir para o QGIS. E aqui a opção de ajuda, que é muito boa, ajuda realmente bastante para quem tem algumas dúvidas de ferramentas. Então, essa aqui é a barra de ferramentas, algumas a gente pode notar que podem faltar, a gente clica com o botão direito, então consegue ter acesso a elas. Por exemplo, a gente pode desmarcar a opção de edição de raster ou colocar novamente aqui. A gente pode
mover para cá, como então achar melhor. Aqui é onde a gente inclui, então, os dados vetoriais, os arquivos vetoriais e os arquivos em raster. E essas são opções de outras extensões de arquivos que o QGIS também comporta. Aqui eu já deixei aberto, então, alguns exemplos de arquivos vetoriais, que é o que eu vou mostrar primeiro. Então, esse aqui é um arquivo vetorial, um shapefile de polígono do Brasil, onde tem as delimitações dos estados. Então, aqui no programa a gente pode ver que aparecem as coordenadas, conforme eu ando com o cursor do mouse, as coordenadas, latitude e longitude, elas aparecem. Aqui é a escala que a gente está de visualização, quanto mais a gente aproxima, vai modificar, afasta. Aqui aparece o sistema de projeção de coordenadas, o datum que a gente está, então, utilizando nesse projeto. Ele deve ser sempre o mesmo para todos esses arquivos aqui, para que a gente consiga gerar produtos cartográficos a partir, então, desses dados que estão aqui. Então, o que a gente pode fazer? Esse aqui é um shapefile, um arquivo vetorial, onde tem uma tabela de atributos, a gente clica com direito em cima do arquivo e mostra essas opções aqui, de duplicar, de remover, de editar as propriedades do arquivo. Eu vou entrar, então, na tabela de atributos. Aqui a gente pode ver que tem o número de identificação, é uma linha, são a coluna de identificação, a coluna de nome, de sigla, e essas aqui são os estados por linha. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, no estado do Maranhão, vai selecionar o estado. Marcar Santa Catarina, logo, então, vai aparecer Rio Grande do Sul aqui. Então, ele vai ficar selecionado. Para nós fazer a seleção, é só apertar aqui. Certo, então, a gente tem uma tabela de atributos, dados qualitativos associados, então, ao nosso arquivo espacial. Então, qual operação que a gente pode fazer? Se a gente for em propriedades, a gente pode ir em simbologia e botar uma simbologia categorizada. Se a gente colocar classificar, precisamos colocar aqui a coluna que a gente quer que ele classifique, então, a partir do nome. Ele vai colorir o mapa, então, vai ficar um mapa temático, cada estado vai ter uma cor. Se a gente botar aplicar, ele vai, então, colorir o nosso mapa. Eu não quero fazer nenhuma operação, não quero gerar nenhum arquivo aqui, porque o programa ele pode demorar um pouco, apesar dessa operação ser extremamente simples, mas algumas podem travar um pouco o programa, então eu quero otimizar essa apresentação, então eu já deixei pronto aqui. Se nós colocarmos lá, ok, então ele vai categorizar o nosso mapa, que estava somente em laranja, agora por cor, cada estado tem uma cor. E se a gente pegar, então, entrar nas propriedades desse mapa com cor, formos aqui em Labels, então a gente vai colocar para ele associar o nome de cada estado ao seu estado. Então, a gente vai aqui na coluna nome e coloca aplicar. Se colocarmos aplicar, então, nós teremos um mapa do Brasil, cada estado com a sua cor e com o seu nome. Então, essas são algumas operações simples que a gente pode fazer no arquivo vetorial. Aqui, nós temos, então, algumas ferramentas para criar buffer e fazer a diferença, então, recortar ou unir shapefiles, e, entre outras, tem diversas ferramentas que o Help, então, pode nos ajudar. Então, aqui eu tenho um outro arquivo que é disponibilizado, é online, pelo Google Satélite, então é uma imagem de satélite do nosso globo, por isso ela é tão pesada, eu não vou movimentar muito ela, porque ela pesa bastante, mas aqui a gente pode incluir diversas imagens de orbitais que a gente adquire das plataformas que a Taina já comentou. Então essa aqui eu estou usando online e ela é bastante pesada, mas ela é extremamente interessante, porque já é uma imagem georreferenciada, então se a gente quer fazer um mapa de localização, um mapa de... usar ela como um fim para um produto cartográfico, ela é interessante. Então, a gente pode colocar, sobrepor camadas, isso é uma opção muito interessante do SIG, é um dos fundamentos do SIG, que nós conseguimos, então, sobrepor essas camadas. Então, aqui, como exemplo,
E aqui, então, ó, já temos um procedimento que ele pode levar um pouquinho de tempo para fazer, apesar de ser tão simples. Tá certo. Então, o que eu quero é dar agora, eu quero enxergar esse modelo digital de terreno para mostrar como outra opção de dado raster. Vamos ver se ele carrega aqui. Enquanto ele carrega, cliquei com direito e coloquei aqui, então é aproximar a camada, né? Estão me escutando? Sim. Então, o que acontece agora? No momento que eu desmarquei o Google Satélite, ele travou, porque é uma imagem extremamente pesada, é online. Então, o que acontece? O meu vídeo ficou 1 minuto travado. E aí, o que acontece? Agora eu vou deixar ele rolar um pouco até eu conseguir até passar esse 1 minuto e eu vou explicar algumas coisas a mais. Vocês podem notar que o meu QGIS, ele tá em inglês. Não necessariamente ele precisa ser em inglês. Nas configurações ele pode ser em português, pode ser em outras línguas, tá? Outra coisa interessante também, a gente pode criar arquivos vetoriais no Google Earth e exportar em KML ou KMZ pro ArcGIS. Então, bastante gente faz isso também, cria vetores no Google Earth e passa, então, para o QGIS. Arquivos, então, que a gente pode botar, outros arquivos que a gente pode botar dentro do QGIS são oriundos do AutoCAD, que tem a extensão DWG. Então, eles também, o QGIS também aceita eles. Ó, voltou agora o meu mapa. Meu mapa não, meu SIG, meu vídeo voltou. E então agora eu vou passar o áudio de novo. Vocês podem ver, foi importante. Eu pensei em cortar o vídeo, mas é importante a gente mostrar que o SIG, ele também tem suas limitações e a gente precisa respeitar essas limitações, a gente precisa ter paciência, ele precisa de um tempo para rodar esses dados, principalmente se a gente não tiver um computador, um hardware, né, muito potente para esse SIG, então, ser rodado. Eu vou compartilhar agora aqui de novo a minha voz do meu áudio do vídeo. Então, eu coloquei lá, então, para aproximar a camada, apareceu aqui a nossa imagem do satélite e o nosso modelo digital de terreno. Então, esse dado aqui, raster, ele foi obtido a partir do site da Prefeitura de Joinville. Esse aqui é um morro que existe no município de Joinville. Então, eu trouxe como exemplo de uma análise que a gente pode fazer a partir de um dado coletado de uma base gratuita. Então, esse é um modelo digital de terreno, a partir dele nós conseguimos extrair um mapa de declividade. Então, se a gente colocar aqui, ó, no identificador e clicar em áreas mais brancas, então a gente tem aqui a declividade de aproximadamente, a cota, então, de altitude, aqui estamos no MBT, de 118 metros. E se, então, clicarmos sobre a figura de declividade, então, clicamos aqui, ó, 22 graus, ou aqui também, 28 graus, e assim, então, modifica a declividade. Então, o que a gente pode fazer a partir de um modelo digital de terreno? Se clicarmos aqui, que essa aqui é uma ferramenta onde a gente consegue extrair as curvas de níveis a partir do modelo digital de terreno.
Então, aqui nós colocamos o MDT, podemos, então, colocar a distância que a gente quer entre as curvas e dar, então, o run, que ele vai fazer já esse arquivo aqui vetorial de curvas de nível. Então, tendo isso mostrado, essas são algumas operações que a gente pode fazer de uma análise ambiental sobre rasters ou arquivos vetoriais. Aqui nós temos, então, as opções para raster. Certo. Então, aqui a gente tem dois arquivos agora, um raster e um vetorial. Temos uma imagem do Google Earth do município de Joinville, em Santa Catarina, e esse nível de um morro do município. Então, o que a gente pode gerar agora é um mapa. Então, nós clicamos aqui, vamos colocar um nome para o nosso mapa. Vivo que, no caso, nesse eu criei que o objetivo é mostrar as curvas de nível, então, desse morro. Ok. Então, agora a gente precisa incluir os elementos necessários para um mapa. Vou colocar as coordenadas, as latitudes e longitudes. Certo? Vou arrumar a fonte. E diminuir, então, a precisão dessas coordenadas. Pronto. Elas estão, então, em coordenadas UTM, né? Em métricas. Certo? Vou clarear um pouco mais meu grid. Então, tá. Agora eu vou incluir um título. Arrumar a fonte. Então, deixar maior, vou deixar em negrito, para ficar melhor representado. Vou centralizar. Certo. Então, agora eu preciso incluir a legenda no meu mapa. Clico na opção de legenda. Vou tirar ela como automática, porque eu quero editar. Nem tudo isso que está aparecendo aqui contém nesse mapa que eu estou representando, então eu vou tirar. Apertei na tecla Ctrl, selecionei o que eu quero tirar. Então, eu vou representar as curvas de nível. Aqui é a opção de editar o nome. Certo? Vou colocar ao que isso se refere, a legenda, e arrumar a fonte, então, deles, deixar maior. Vou colocar a legenda em negrito e o item colocar em 18. Certo. Posso ainda adicionar. Então, agora, vou adicionar a minha seta de norte, ou seja, a minha orientação do mapa. Eu preciso indicar para onde está o norte, para onde esse mapa está orientado. Então, incluir a seta aqui. Pronto. Então, agora eu vou incluir a minha escala do mapa. Ok? Clico aqui, se eu clicar aqui, eu vou nas opções desse item. Se eu clicar, então, sobre a escala, eu consigo editar esse item. Vou diminuir assim, aumentar a fonte. E agora eu vou colocar o texto de fonte da onde os meus dados foram retirados. Então, a imagem diz...
fluir, vou editar. Então, aqui posso mudar a fonte da letra, posso colocar em negrito. Então, agora a gente tem o nosso mapa representando as curvas de nível, com as latitudes e longitudes indicadas, o título do nosso mapa, a legenda, a orientação, a escala e as fontes, então, e quando o mapa foi elaborado. E também é interessante colocar por quem esse mapa foi elaborado. Quero salvar o meu mapa, vou em Layout, exportar, então, a imagem como... Vou colocar aqui, então... Vou salvar em 300 dpi, a gente pode aumentar, vai aumentar a resolução do mapa final. E agora ele vai indicar, então, que o mapa está salvo. Ó, o mapa está salvo. Volto, quero salvar esse projeto. Então, como o meu projeto já está salvo, eu posso apenas clicar aqui, ou projeto, salvar como. E aí, então, eu boto o título do meu projeto e salvo. Vou substituir, que no caso meu já estava salvo. Então é isso, é uma forma rápida de apresentar o QGIS, mas já fica como um tutorial, e o interessante do QGIS é desbravar aqui essas ferramentas, todas elas são importantes, são eficazes, eficientes, e vale a pena explorar então o programa. Me ouvindo? Certo? Então tá, agora eu vou voltar para a apresentação. Então, o que acontece? Esse vídeo, ele foi extremamente rápido, é muito difícil a gente apresentar em pouco tempo, né, todas as funcionalidades de um SIG, do QGIS, mas eu tentei exemplificar ali como tratar um dado vetorial, como que ele se comporta no SIG, um dado raster, como que as camadas ficam sobrepostas, e o mais importante para muita gente, que é como fazer um mapa, né? Então, aquilo ali é básico, é um mapa muito básico, muito simples, mas explorando as ferramentas, então a gente consegue melhorar. Um alerta, agora que a Taina me deu, é lembrar que sempre quando a gente salva qualquer dado vetorial, raster ou projeto, tudo relacionado a um sistema de informações geográficas não pode conter caractere especial, que é o quê? Hashtag, arroba, travessão, asterisco, C cedilha, acento, não pode conter nem nas pastas aonde esse projeto está salvo, nem nas pastas onde os arquivos que a gente usa dentro do SIG está salvo. Então, tem que ter muito cuidado com isso. E realmente isso parece um processo simples, mas ele já me deu trabalho, já demorei muito a perceber qual era o erro que estava dando na hora de exportar o meu mapa, e aí eu percebi, então, ou de gerar, fazer alguma operação, ou algum cálculo geométrico com os arquivos, era, então, um acento numa pasta, não era nem nos arquivos. A gente precisa cuidar isso. Então, agora, tendo o QGIS apresentado, para quem não conhecia, eu sei que boa parte das pessoas que estão assistindo já conhecem o SIG, já sabem mexer, talvez não teve nenhuma ferramenta nova, mas, como a Cândida pediu, né, seria uma apresentação, talvez pessoas também nunca tenham mexido, nem sabem o que é um SIG, então, agora o que a gente vai ver, sabendo como se faz um mapa, a gente decidiu, então, mostrar alguns produtos gerados a partir do SIG, não necessariamente do QGIS, tá? Eles foram elaborados em diversos softwares de SIG. E aí, já alguns voltados para análise ambiental também. Então, esse primeiro que eu coloquei é para a gente falar sobre algo muito importante, que é o quê? A diferença entre um mapa e uma figura. Muita gente chama de mapa algo que é só uma figura. Eu, durante meu vídeo, percebi que algumas vezes eu falei, esse é o meu mapa, esse é o meu mapa. Eu estava equivocada. Aquilo não era o meu mapa, aquilo era apenas meu arquivo vetorial, antes de ser um mapa, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, qual é o mapa, qual é a figura nesse caso? O mapa é o que a gente tem, pelo menos os 5 elementos, nesse caso são 6 elementos essenciais que são exigidos no mapa. Então, o primeiro, título,
A gente precisa ter as coordenadas, então podem ser geográficas, podem ser em métricas, nesse caso são coordenadas métricas de latitude e longitude. A legenda ela precisa indicar tudo que aparece no nosso mapa. Nesse caso, eu estou representando os arquivos vetoriais. A imagem, ela não precisa entrar na legenda. Então, cada vez que eu mexo o mouse, ele aparece isso. Então, a legenda, ela precisa aparecer os dados que estão inseridos, a imagem não precisa, ela vai na fonte de dados. Então, a escala do mapa pode ser numérica, pode ser gráfica. A orientação, porque a gente precisa saber para onde esse mapa está direcionado no momento que a gente olha. Muita gente não conhece a cidade o município de Joinville, isso é Joinville, então a gente precisa saber para onde que está apontado esse morro. A gente sabe que o norte, então, está para cima. Se a gente pensar no norte, no nordeste do país, então a gente sabe que está acima desse mapa. E a fonte de dados, a gente precisa botar o datum que ele foi elaborado, sistema de referência, e a data que ele foi elaborado também, para a gente saber de quando são esses dados, a imagem que está disponibilizada e quem fez o mapa. O segundo exemplo, então, é apenas uma figura, ela não tem nenhum desses elementos que um mapa solicita para nós. Então, isso sim pode ser chamado de uma figura e não deve ser chamado de um mapa. É uma figura com uma imagem e com curvas de nível sobrepostas. Esse é um exemplo de um mapa mundi que eu e a Tainã fizemos. Então, o que a gente tem nesse mapa? Todos os elementos, como vocês podem ver. A gente resolveu colocar a escala numérica e a gráfica, isso pode acontecer também para facilitar para alguns leitores do mapa, né? E a gente usou, esses são arquivos vetoriais, são polígonos dos continentes, então, disponível de forma gratuita pela Esri. Então, também é uma fonte de dados onde a gente pode coletar arquivos vetoriais, raster, gratuito. Então, tem todos os elementos que um mapa solicita, é um mapa temático, onde a gente tem cores por continentes. Esse é um mapa elaborado pela Tainã, ele representa um mapa de localização de área de estudo. Quando a gente vai ver um trabalho acadêmico, um artigo, normalmente tem um mapa localizando, né, aonde é a área de estudo, qual foi o objetivo daquele mapa. Então, esse aqui é um da Tainã, que representa, então, nesse enquadramento, a América do Sul, né, e o Brasil em destaque com os biomas. Esse arquivo dos biomas, ela também conseguiu pelo IBGE, como está na fonte, então, dela, está indicado que ela conseguiu, então, esse shape de biomas do Brasil pelo IBGE, e nesse quadrado maior, então, ela enquadrou a área de estudo dela, que seria o sul do Brasil. Esse é um mapa elaborado de um artigo que eu participei, ele não está com uma resolução boa, eu não consegui baixar ele, eu tive que pegar ele de dentro do artigo, mas ele representa as unidades de conservação municipais da ilha de Santa Catarina, Florianópolis, no caso, então indica de forma... são simbologias diferentes, a gente pode ver aqui, cada unidade de conservação, então, ficou com uma simbologia diferente, isso a gente consegue ver pela legenda do mapa. Então, isso também é uma possibilidade, essas unidades de conservação, a gente conseguiu também o shapefile, né, o arquivo vetorial, ele foi disponibilizado, e então a gente conseguiu fazer esse mapa também, que serve como uma análise ambiental, que foi a proposta do nosso artigo, discutir sobre a gestão das unidades de conservação do município. Esse é um outro mapa de exemplo dos ecossistemas da ilha de Santa Catarina. Então, ele foi feito por vetorização. Então, esses ecossistemas que estão ilustrados no mapa foi por vetorização, foi manual a vetorização deles, e a gente consegue ver pela legenda. Então, por exemplo, em amarelo tá as dunas, e em verde escuro a mata de encosta, e assim, toda a legenda a gente consegue ver os ecossistemas, então, desse mapa. Também faz parte de um artigo. Esses mapas aqui, agora vai aparecer 5, esses são os 3 primeiros, fazem parte do Atlas, que está sendo elaborado pelo laboratório, pelo LACA, da FURG. É um projeto de um professor que eu e a Tainã fazemos parte, a Cris também está aí, faz parte, deve ter outros que fazem parte, a Bruna. Eles foram elaborados para o município de Rio Grande. O município de Rio Grande fica no extremo sul do Brasil, na planície costeira, então é formação do quaternário, para quem está na aula de geomorfologia vai saber do que eu estou falando, já deve ter escutado. Então é uma formação recente, e para isso, então, foram gerados
mapas a partir de classificação de imagem, que é o que a Tainã falou lá no início. Então, a gente pega um software que pode ser de SIG, pode ser QGIS, a gente classifica uma imagem, basicamente falando de uma forma bem bruta, juntar os pixels que são iguais, então todos os pixels que têm cor de duna vão ser juntados e vão estar aqui representado como duna, em amarelo, no mapa de geomorfologia, assim como no mapa de geologia e no mapa de solos, então, do município. Assim como também foi feito para a vegetação do município de Rio Grande e o mapa de hidrografia também. Então, tendo todos esses trabalhos inúmeros, esses são pouquíssimos exemplos que a gente colocou aqui, tem inúmeros trabalhos que usam SIG. Se fizer pesquisas no Google, o Google Acadêmico tem diversas bases que a gente pode fazer pesquisas de trabalhos acadêmicos que utilizaram SIG, que geram produtos cartográficos de SIG, de análise ambiental, então ele é extremamente usado para análise ambiental, não necessariamente precisa ser para isso, tem programas que usam, instituições que usam para a área da saúde e, assim, diversos trabalhos. Então, como exemplo que a gente decidiu apresentar é a minha dissertação de mestrado. Esse é o Homer super feliz, porque foi assim que eu me senti quando eu defendi o meu mestrado, extremamente aliviada. Então, no meu mestrado, eu fiz, então, o cálculo da variação da linha de costa de 2 praias da ilha de Santa Catarina. Então, eu queria saber se essas praias, elas tinham a tendência de recuo da linha de costa ou de avanço da linha de costa. No caso, eu analisei eventos marés de tempestade, que seriam a sobrelevação do nível do mar repentina causada por tempestade. Então, eu fiz um mapa da área de estudo para caracterizar, mostrar para os leitores da minha dissertação aonde fica localizada as praias que eu estudei. Então, fica no estado de Santa Catarina, na ilha de Santa Catarina, em Florianópolis. E, então, eu estudei a praia de Canasvieiras, que fica ao norte da ilha, e a praia da Armação, que fica ao sul da ilha. Então, o que eu precisei para fazer essa análise, esse cálculo da variação da linha de costa? Primeiramente, eu obtive imagens de orbitais, então, eu obtive do Google Earth, eu baixei do Google Earth Pro, eu baixei imagens, fiz o tratamento delas, fiz o georreferenciamento, que é uma das opções que o SIG nos dá, que é incluir as coordenadas na imagem. Fiz o mosaico, então, selecionei toda a minha praia, o arco praial, e depois, então, eu fiz a vetorização da linha de costa. Eu considerei como linha de costa o limite superior de praia, que pode ser também chamado de base da duna, base da escarpa, linha de vegetação, base do enrocamento, ou seja, seria o limite máximo que o mar chega quando ele começa a erodir, então, a costa. Então, para isso, eu peguei imagens entre 2009 e 2018, essa foi a minha escala temporal de análise, então eu peguei todas essas imagens, fiz o vetor de linha de costa manual, toda a linha de costa do arco praial, da armação, para todos esses anos. Então, aqui eu tenho as linhas de costa para todos esses anos, considerando que algumas delas estão estabilizadas, ficaram alguns anos na mesma posição, então estão sobrepostas. Aqui, como exemplo, eu tenho em azul a linha de 2018 e em verde a linha de 2010. Então, como a mais recente está em direção ao continente, a gente percebe que aqui houve um recuo considerável da linha de costa, então, para essa imagem de 2018. Então, agora eu vou apresentar rapidamente 2 ferramentas, 2 métodos que eu usei para fazer esse cálculo da variação da linha de costa. Na minha dissertação, eu e meu orientador, então, a gente decidiu usar os 2. Um método me deu a variação da linha de costa em metros quadrados e a outra ferramenta, ela me deu, então, o resultado em metros por ano ou em metros ao longo de toda a minha escala temporal. O primeiro, então, que eu usei, eu não consegui usar somente o ArcGIS. Nesse caso da minha dissertação, eu usei tanto o ArcGIS como o QGIS, porque a UFSC, o laboratório, o LOC, que é o laboratório que eu estava inserida, ele tem a licença do ArcGIS, então eu pude usar.
Então, eu basicamente usei o ArcGIS na minha dissertação. Então, o primeiro método que eu usei é o método do polígono de mudança, foi proposto por Smith Cronley em 2012. É um método, então, que ele consiste na subtração entre polígonos. Então, o que isso quer dizer? Que eu tenho vetores da linha de costa, a partir desses vetores de linha, eu teria que transformar eles em polígonos, para depois, então, fazer o cálculo dessa variação. Então, aqui eu tenho um exemplo do raster, que seria o meu arquivo de saída, que daria, então, aqui eu tenho a linha de costa, 2 transectos traçados e uma linha base. A partir disso, com uma ferramenta do QGIS ou do ArcGIS, eu posso transformar minha linha em polígono. Tendo, então, todas essas linhas em polígonos, eu tive esse arquivo raster, que me dá em branco a variação positiva, então seria o avanço da linha de costa, e em preto, o recuo da minha linha de costa. Esse aqui é o exemplo entre 2009 e 2010. Esse método, ele consiste sempre em análise em pares. Então, no caso, eu fiz análise entre 2009 e 2010, 2010, 2011, e assim, consecutivamente, até o ano de 2018, que foi o último ano de análise. Então, assim se deu. Eu fiz, então, essa primeira para, então, ter esse valor de metros quadrados de variação da linha de costa. Agora, o segundo foi o DSS. Ele é uma técnica mais conhecida, mais utilizada, é uma extensão do ArcGIS, mas ele consegue aplicar ele pelo QGIS, utilizando, por enquanto, ainda a gente precisa usar um software, o R, para quem conhece, é um software de linguagem de programação. Então, com o R, com o QGIS, a gente consegue aplicar o DSS. Como eu não domino linguagem de programação, eu também utilizei, então, no software ArcGIS. Como consiste, então, o DSS? Eu tenho as linhas de costas traçada e o DSS, então, ele vai gerar transectos sobre a linha de costa. Então, qual é o cálculo que ele faz? A variação em metros entre essa linha e essa linha. Entre essa linha e a linha. Entre todas as linhas, ele vai me dar variação em metros ou em metros por ano, dependendo dos métodos que eu quiser usar para ter esse resultado. Desculpa. Então, agora mostrando os resultados, para conseguir visualizar melhor, do método polígono de mudança, o que consiste na subtração entre polígonos. Esse é o mapa, né? É um mapa, então, um dos mapas que eu obtive da minha dissertação é entre os anos de 2009 e 2010. Essa é uma imagem de 2010. Então, o que eu obtive de acordo com a minha legenda, quando a gente olha o mapa, a gente precisa olhar a legenda para saber o que ela quer nos dizer. Então, eu tenho que, em verde, é o avanço da minha linha de costa, e em vermelho, então, é o recuo da minha linha de costa. O que eu fiz? Eu peguei aquele raster, que estava em branco e preto, e trouxe para o QGIS, para o QGIS, porque nesse caso eu elaborei esses mapas no QGIS, porque é a minha preferência. Então, eu coloquei cores como eu queria representar essa variação da linha de costa. E aqui, então, eu tenho que esse avanço da linha de costa foi causado pela construção do enrocamento. Por que construir esse enrocamento? Porque no ano de 2010 houve diversos eventos de marés de tempestade, ressacas, que é um termo mais usual, mais informal. Então, tiveram diversas ressacas que fizeram com que erodisse extremamente a linha de costa da Praia de Canasvieiras. Esse aqui, a fotografia, então, C, ela representa o que aconteceu com a armação no ano de 2010 e por que tomaram medidas de construir um enrocamento. Deixando claro que aqui eu não me posiciono quanto à construção do enrocamento, se isso é correto, se essa é a melhor medida ou não, mas foi isso que foi feito na Praia da Armação para conter, então, essa erosão. Esse é um outro mapa, então, entre os anos de 2017 e 2018. Essa é uma imagem de 2018. Então, eu não obtive avanço da linha de costa entre esses anos, eu obtive apenas um recuo da linha de costa considerável, como a gente pode ver, no setor norte da praia. Esse é o exemplo daquelas linhas que eu estava mostrando lá. Então, apenas entre 2017 e 2018, eu obtive esse recuo aqui em metros quadrados. Essas são as fotografias.
do ano de 2017, das ressacas que tiveram lá e que também erodiram consideravelmente a duna, a vegetação e parte do invocamento também que tem ao norte da praia. Esses são os resultados, então, para o DSS, ele me dá o resultado em linha, para todo, nesse caso, eu representei em linha ao longo do meu arco praial, então, eu tenho que, de acordo com a legenda, no vermelho, na faixa vermelha, eu obtive até menos 4, no caso, recuou 4 metros por ano, entre 2009 e 2018. Não necessariamente ocorreu em todo esse período, mas fazendo uma média disso seria seria 4 metros, então, por ano nessa faixa vermelha, e aqui nessa faixa verde seria até 1 metro, aproximadamente 1 metro de avanço por ano. Então, esse aqui é um gráfico que eu fiz simples no Excel. Então, ele me mostra que ao sul da praia eu tive a maior variação, então, positiva, e ao norte da praia eu tive a maior variação negativa. Esse é o último, é um outro método. Esse aqui eu esqueci de dizer, esse aqui é um método, então, que ele me dá a variação em metros por ano, e esse aqui me dá, então, a variação em metros. Esse aqui está me indicando só o quanto a minha linha de costa mudou entre 2009 e 2018. Então, nas cores mais quentes, no caso, nesse marrom, eu tenho que a minha linha de costa entre 2009 e 2018 variou até 49 metros. Então, são quase 50 metros de variação nesse setor da praia. Ou seja, se nós olharmos esse aqui, nós sabemos que é um recuo da linha de costa. Então, a gente pode dizer que aqui recuou a linha de costa aproximadamente 50 metros. Assim como nessa faixa aqui, essa faixa aqui foi o acréscimo, no caso, se compararmos essa aqui, ó, aqui a gente tem um acréscimo, então aqui variou também entre 35 e 49 metros, mas nesse caso aqui positivamente, então. Então, tendo isso, apresentei rapidamente, assim, parte da minha dissertação, isso é a gota no oceano de tudo que eu fiz, mas o que eu quero deixar é que tudo isso que eu fiz foi elaborado em software de SIG, que o SIG, ele nos dispõe, assim, ele disponibiliza muitas ferramentas de análise, a gente precisa explorar, a gente precisa conversar sobre as funcionalidades do SIG, precisa ler sobre trabalhos que já usaram SIG, e o que eu tenho hoje como vantagem de toda a minha dissertação é um banco de dados que eu posso manter atualizado. Então, conforme tiverem outros eventos de maré de tempestade que recuarem a costa, no caso, a minha análise foi até 2018. Eu tenho tudo pronto num banco de dados parcializado até 2018. Eu posso ampliar, então, essa análise para 2020 e incluir, então, esses dados e só ir atualizando o meu banco de dados, que é o SIG. Para finalizar, o que a gente quer que vocês lembrem, que a gente lembre, é que a escolha do software de SIG deve ser de acordo com a nossa afinidade. Então, como eu disse, eu usei muito o ArcGIS, mas na hora de gerar os meus mapas, eu fui para o software QGIS, então tem que ser com a nossa afinidade. O melhor software é aquele que a gente sabe usar, é aquele que a gente se identifica. Também a gente tem que considerar o hardware, basicamente o computador que a gente tem, se ele suporta o software que a gente quer usar, e os recursos. A gente tem condições de pagar um software, comprar uma licença de um software, ou a gente tem que recorrer, então, a softwares livres e gratuitos, não livres, gratuitos. O objetivo do trabalho, então, sempre vai determinar os tipos de dados. No meu caso, eu obtive imagem de satélite, linha de costa, né, variação da linha de costa. Então, o objetivo do trabalho é que vai determinar os tipos de dados que a gente precisa coletar. A nossa escala de análise vai depender da área de estudo. Então, no caso, a minha a minha área de estudo era local, era numa praia. Então, se tu quiser estudar, como a Tainã, são os projetos da Tainã, ela estuda a América do Sul, então a escala dela vai mudar completamente, e do objetivo, então, do trabalho. E uma coisa muito importante, que é o que a gente está comentando, que existem inúmeros estudos, manuais, tutoriais e dados disponíveis gratuitamente para servir de base para a nossa pesquisa. Então, se a gente procurar Google, só no Google, tu
se tu manter no Google, tu já vai achar diversos estudos, e aí a gente pode, então, conversar com pessoas que já trabalharam sobre isso, procurar professores que já trabalharam com isso, e a gente encontra muitos trabalhos, muitos dados já existentes. Talvez alguns dados que a gente queira, a gente não precisa gerar, a gente pode conversar com pesquisadores que já têm esses dados, e assim, então, dar continuidade à pesquisa já realizada. Então, a gente gostaria de agradecer, né? Muito obrigada pelo convite. Agora a gente vai conversar melhor, né? Depois a gente finaliza, então, agradecendo melhor. E aqui está o nosso contato. Quem quiser essa apresentação, a gente vai disponibilizar. Eu posso disponibilizar também o vídeo que eu fiz, apesar dele ser rapidinho, eu posso disponibilizar. Então, vocês nos mandem e-mail ou também podem nos procurar pelo nosso Instagram, da Copos Trabalhos Acadêmicos, e a gente vai ficar muito feliz, então, de ter essa troca, de compartilhar os nossos conhecimentos também.